É dia 20 de junho de 2023 e este é o episódio 252 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e estou acompanhado do Tiago Carronde e, como diria o Fernando Alvim, hoje temos um grande show. Temos sempre um grande convidado, ele diz que é um grande convidado, sempre. Depende, tem sempre grandes convidados. Depende da atividade, mas sim, mas tem sempre um grande convidado. Certo. E geralmente tem, é verdade. Mas pronto. E ele é um bom entrevistador, mesmo quando o convidado não é tão expedito, tão conversador. Ele faz a parte consegue. Do convidado, exatamente. Fala exatamente. por ele e pelo convidado. Parece-me bem. Exatamente. E então, Dioguinho, como foi a tua semana? Epá, a minha minha semana... semana... direto ao assunto, pá, peço cá a bola a seguir e a malta tem que se despachar, não é? Está bem, pode ser. Olha, a minha semana... não foi muito diferente das últimas 2 ou 3 semanas. Isso é bom ou mau? É bom, de forma geral é bom. Uma das coisas é, as pessoas continuam a falar comigo sobre a cena de utilizarmos os nossos routers em casa em vez do router do operador. Sim. É um tema que me interessa. Eu nem sempre tenho tempo para a conversa, infelizmente, ou oportunidade naquele momento. Continua, desculpa, estava a te interromper, mas posso. Continua, já falo. Mas é um tema que me interessa, portanto, se eu não responder a alguma coisa, insistam, porque eu naquele momento não pude responder. Várias pessoas falaram do tema e, curiosamente, um dos youtubers mais famosos aqui na área particularmente do Raspberry Pi, que é o Jeff Garlin, fez um vídeo sobre sobre o novo estúdio dele, em que ele está de facto a montar uma solução, digamos, radicalmente diferente da que eu e tu usamos. A diferença é que ele fez uma coisa que faz mais sentido para a maior parte das pessoas, que é, em vez de usar, como eu, o Ubuntu e depois fazer scripts e configurar cenas à mão, não tanto, mas porque ficam em scripts, ele utilizou uma distribuição de Linux optimizada para firewalls e gateways, que é o OpenSense, inspirada no pfSense, que é baseada em FreeBSD. E pronto, ele com isso consegue uma distribuição otimizada para aquilo, mas que perde outras capacidades adicionais, ou pelo menos fora da caixa não tem essas capacidades adicionais para correr alguns serviços que eu corro dentro de VMs e de containers. Mas pronto, em teoria há de ser possível também de adicionar, só não será tão simples como no Ubuntu. Mas ganha a simplicidade, ganha uma interface feita para aquilo, ganha montes de documentação na internet a dizer como se fazer as coisas, mesmo que nem sempre esteja muito atualizada, como ele próprio apontou para isso. É uma boa solução que funciona quer com a máquina que o Jeff usa, que é parecido. O estilo é o da minha, mas é muitíssimo melhor. Falar de hardware, ou seja, na perspectiva de hardware apenas. Sim. Tipo, deve ter custado 4 ou 5 vezes a minha. Sim, ok. São necessidades, pronto. Mas pronto. E acho que lhe foi oferecido ainda por cima, portanto. É porque ele merece, certamente. Pronto. Certamente. Epá, e vale a pena espreitarem o vídeo dele. Pelo menos ficam com uma ideia explicada de uma maneira diferente do que é que nós estamos aqui a fazer. Sim, epá, o que eu estava aqui, e há bocadinho interrompi-te, o que eu estava aqui a pensar era até que ponto é que não faria sentido, seria uma coisa talvez demasiado chata, mas juntar não só este tema, mas 2 ou 3 temas e levá-los ao Centro Linux, a um dos eventos do Centro Linux. Que seria uma coisa pouco prática. Pronto, ok, porque é uma coisa muito pouco prática, porque tu não vais estar a levar o teu router e tecnicamente é muito complicado, mas explicares conceitos que depois as pessoas possam pensar e lá está, a tua solução é baseada em Ubuntu, a minha é baseada numa solução Unify. Há pessoas que fazem com aqueles routers da ASUS ou na prática qualquer router funciona. Agora, a particularidade, mesmo, ou seja, o teu operador é Mel, o meu operador é Vodafone, aquilo que tu podes fazer no teu é uma coisa diferente daquilo que eu posso fazer no meu. Portanto, varia de operador para operador e varia de equipamento, dentro do mesmo operador, varia de equipamento para equipamento. Agora,
os conceitos base disto, e isso é que suscita normalmente dúvidas, não é o caso particular, é uma coisa que o Miguel, que não está cá hoje, pergunta muitas vezes, que é, mas porquê? Ou seja, porquê é que eu vou gastar dinheiro num router? Para que é que eu vou gastar dinheiro numa coisa que é minha e que pode avariar, e que se avariar sou eu que tenho que pagar outro para substituir, quando o operador me dá tudo o que é preciso para eu estar na internet? Portanto, isso seria interessante, juntar com mais outros temas. Se já está pensado, fixe, não sei quais são os outros temas, mas poderia ser de facto, e estamos alinhados, boa, nesse sentido, porque acho que há mercado, ou seja, há pessoas com interesse para saberem mais sobre isso. Os outros temas estão ao redor, por exemplo, da utilização do AdGuard, do Pi-hole e desses serviços complementares que são, na verdade, boa parte da vantagem de se utilizar estes esquemas que nós usamos e que valorizam também, aumentam a privacidade, aumentam a flexibilidade. Além disso, eu tenho dois routers, dois gateways, iguais. Não só os da Anglo Solid, agora então lembrei-me que tinha. Agora lembro-me que tenho esses. Tenho de ver. Mas tenho o que eu uso em produção e tenho outro parado ao lado com configuração igual. Eu posso levar um deles. E posso levar. Eu tenho também vários dongles Ethernet da TP-Link. Acho que é da TP-Link. Fazem 1 gigabit. São USB para Ethernet. E fazem mesmo 1 gigabit, que eu já testei. Que se pode ligar aos computadores que nós temos lá no Centro Linux. Portanto, conseguimos simular um setup desse tipo com alguma facilidade. Também tenho Raspberry Pis e julgo que os TP-Links também vão funcionar nos Pis. Portanto, não falta oportunidade. A questão não é essa, ou seja, aquilo que é a vantagem ou aquilo que são os princípios que estão por trás de tu fazeres a configuração do teu próprio equipamento é que se não fazes depois a interação com o equipamento do operador, perdes, ou seja, fazer uma rede atrás de um router é fácil, não tem nada a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar. O que nós estamos aqui a falar é porque nós fazemos a nossa rede atrás de um router que é meu e não o outro. E o que é que tu podes fazer no router do operador ou não. E aqui as opiniões dividem-se muito. Eu já ouvi muita gente dizer coisas que eu pessoalmente acho que são difíceis ou impossíveis de concretizar, mas que há pessoas que me garantem que já fizeram. Eu, como nunca vi, também tenho o direito a duvidar. Mas há coisas que são básicas e que são fáceis de entender e que qualquer pessoa conseguirá, se assim o entender, conseguirá implementar. Sim. Há oportunidades. Além disso, também falei com o nosso amigo André Paula e ele também está disposto a mostrar algumas das coisas que ele tem feito lá em casa dele, como no laboratório dele. Portanto, há aqui uma série de temas interessantes, mas que provavelmente vão ficar para depois das férias, porque acho que agora era uma pena, porque muita gente ia perder temas que têm tido muita adesão nas conversas e que, portanto, cheira-me que, tal como o Home Assistant, vão ter muita participação. Certo. Vai haver evento em agosto? Eu vou tentar fazer em agosto. Ainda não está garantido. Tenho que confirmar também com quem for que está no plano. Não sei se não sou eu. Tenho de ver. Até porque infelizmente o que estava planeado para este mês não se vai concretizar. E infelizmente eu tenho um plano backup. E então, em vez de termos, como eu falei com várias pessoas lá no Centro Linux, em vez de termos um workshop de introdução ao Python, a partir de vamos ter um workshop de Tor e privacidade. Portanto, falta fechar a data, falta fazer as confirmações, mas é algo que eu julgo que se vai ter já ou ainda esta semana ou no início da próxima semana. Voltando aqui à questão dos routers e da neutralidade da rede, é curioso que esta semana houve muita atividade a esse respeito. A Comissão Europeia publicou um estudo que mostra que ser muito claro
que na lei existe aquilo que nós chamamos de Router Freedom, e que já aqui tivemos o Lucas Lazota a falar. Exatamente. E que é o nosso direito de ligarmos os nossos equipamentos diretamente à internet em vez de utilizarmos o router do operador. Tanto que este direito existe segundo a regulação de internet aberta da União Europeia, que o estudo também argumenta que quanto maior for a liberdade do consumidor neste aspecto, portanto, se em vez de estarmos atrás do router do operador pudermos substituir o router do operador, ou se em vez de utilizarmos o modem do operador pudermos usar um modem nosso, quanto mais à frente, portanto, em vez de estarmos atrás de equipamentos do operador, quanto menos coisas tivermos entre nós e a internet, maior é essa liberdade. Mas essa liberdade tem vantagens, não só para quem usufrui dela e a quer ter, mas também para o próprio mercado. Ela abre o mercado a novos fornecedores de equipamentos e de serviços, torna mais fácil que os consumidores escolham operadores não só de fornecedores de acesso à internet, como dos outros serviços complementares, com base no mérito e em vez de aquilo que o operador deixa, ou facilita, ou não dificulta, e também permite que alguns serviços que poderiam não ser possíveis por causa da arquitetura em que nós estamos, poderiam passar a ser possíveis, e que, portanto, há maior possibilidade de haver inovação nesta área. Portanto, é só vantagens. Atenção que o que nós falámos há pouco nada tem que ver com isto. Não é nada que tem que ver, ou seja, aborda ligeiramente. Agora, neste momento e com a condição que nós temos dos operadores, para quem quiser ter serviços como televisão e telefone... telefone fixo, sim. Telefone fixo, exatamente. Esta questão a liberdade, o router freedom, é uma coisa que... vou dar o benefício da dúvida. É muito complicado. Eu não vou dizer impossível, porque sim, há quem garanta que já conseguiu, mas sim, vou só dizer que é muito complicado. Eu nunca consegui, sim, já pedi as informações que precisava e não mas deram, e no meu apagão de 19 dias da Vodafone descobri que nem a minha box de televisão funciona se não estiver ligada ao router do operador. Portanto, e eu fiz as configurações todas e mesmo assim não funcionou. Eu também experimentei pôr a minha box, um switch antes da minha box, e também não funcionou. Portanto, exatamente. Aliás, o switch funcionava, havia rede. Havia rede, não há, exatamente, o serviço é que não tem. A box é que deixou de funcionar. Exatamente. Portanto, quando se fala em freedom, é mesmo abdicar completamente dos equipamentos e tu escolheres o teu equipamento, aquilo que tu queres, aquilo que achas que te serve o teu propósito, sem estares limitado ao router, que é uma coisa que também acontece às vezes, que há pessoas que, mesmo tendo o mesmo operador e pagando a mesma mensalidade, têm equipamentos em casa completamente diferentes. Sim. E se tu telefonares ao teu operador a pedires pura e simplesmente para te trocarem o equipamento, a menos que haja uma avaria ou outra explicação que consiga dar alguma consistência ao pedido, o teu operador não te vai trocar o equipamento só porque tu decides que seja outro. Ou seja, se eu quiser ter um router com mais alcance ou com, seja lá o que for, com mais 2 antenas do que o anterior, se eu tiver a possibilidade de usar o meu próprio equipamento na minha casa, eu só tenho que comprá-lo, trocá-lo, está despachado. Se for um equipamento do operador, tenho que estar sempre limitado às vontades ou às necessidades do operador. É o operador que manda naquilo que eu tenho na minha casa. É estranho, para mim é estranho. O CryptoCafé está a dizer que é possível pôr a box a funcionar. Pois, isso eu não sei, não consegui. O telefone fixo é mais complicado. O telefone fixo, a informação que eu tenho é que depende do que é que queres dizer com um telefone fixo. Se estiveres a utilizar um número geográfico. Exatamente. Um número geográfico precisas de credenciais que o operador não te dá. Exatamente. Se for um de VoIP, então sim. Aí consegues, sim, exatamente. Um nómada, como eles chamam. Sim. E diz que dá para ter 2 routers ligados ao mesmo tempo. Já ouvi essas histórias, dá para ter 2 IPs. Eu também nunca senti necessidade de ter 2 IPs cá em casa, portanto, ou em qualquer outro lado, mas pronto, é o que temos. Eu acho difícil, porque os terminadores de fibra que
pelo menos os que eu vejo em todos os clientes só têm uma porta Ethernet, a não ser que ponhas um switch ali. É exatamente essa, acho que é isso, assim. Pronto, posso experimentar, por curiosidade, posso experimentar. Pronto, era fixe se desse. E aí poderíamos dizer que há uma situação de router freedom melhor do que a atual. Não necessariamente a ideal, mas melhor. Porque aí podias pôr o teu próprio router em vez do router do operador. Mas pronto. A questão é onde é que tu ligas o switch. Tipicamente tu tens a fibra a chegar ao router do operador. Tu tens que ter primeiro era o meu caso é esse. Por acaso lembrei-me agora que no meu caso é esse. Havia equipamentos em que isso não era acontecido, em que eram separados, 2 equipamentos separados. No meu caso é mesmo tudo incorporado. Exatamente. É o mesmo equipamento, não são 2 equipamentos. Exatamente. Também o Cripto Café está aqui a falar da porta 4, depende do operador, Cripto. Sim. Não é bem assim. No caso do meu é o 4. E atenção que se fazes bridge na porta 4, perdes, se não estou em erro. Não. No Mel consegues fazer bridge, na Vodafone não consegues fazer bridge. Se fazes bridge, deixas de ter. Eu o telefone fixo não tenho, os dados geográficos não acho que nem sequer está ligado no router. Mas e o telefone, a box não funciona. O telefone fixo está na porta 4, portanto, ou tens uma coisa ou tens a outra. Mas podes mudá-lo de sítio, acho eu. Depois tens de pedir para eles configurarem, não sei se eles te fazem isso, mas pronto. Ok. O que eu li até agora é que não têm feito, mas pronto. O que eu li de pessoas que tentaram e afins, não sei se, quer dizer, não experimentei eu, portanto não digo que nunca, que não tenha sido e que mudou ou coisa assim, mas o que eu li até agora não inspira qualquer esperança que isso possa ser feito. Também na área da Net Neutrality, a Anacom Neutrality e da Router Freedom, a Anacom publicou mais um episódio do seu podcast Anacom, dedicado à Net Neutrality. Vale a pena ouvir. Eles descrevem corretamente a lei. São para aí 3 minutos. Não sei. Costumam ser para aí uns 3 minutos, mas talvez seja um bocadinho mais. Eles descrevem corretamente a lei, que é uma lei com origem na União Europeia. É um regulamento, aliás, que é de 2015. E isto levanta-me aqui uma questão, é porque é que só em 2023, ou seja, 8 anos depois, é que a Anacom atuou para proteger a Net Neutrality contra o Zero Rating? Pois não sei. As coisas levam o seu tempo, para serem bem feitas levam o seu tempo, já sabes como é que é. Pois, deve ser isso. Alice, continuam aqui as minhas arrumações no escritório, que estão praticamente, arrumações e limpezas, estão praticamente terminadas. Nota-se logo no eco, nota-se que o teu escritório está muito mais vazio. Por acaso até está. E de seguida vou fazer a migração que eu já aqui anunciei, que vou migrar do meu desktop principal de ser do Entraware Aura para ser o meu Slimbook Aqua. Isso implica migrar o OBS Portable do Aqua de um disco para outro também, porque vou passar da HDD para NVMe. Aliás, sim, o disco onde está o OS vai passar a ser um NVMe e o HDD vai ser só para dados. A questão do Central Linux já falei. Portanto, o último ponto aqui da minha semana é que estou tentado a experimentar mais coisas no Home Assistant, a explorar cada vez mais. Já ando a montar cenários e automações. Tenho, por exemplo, um cenário que é o modo de cinema aqui do escritório, em que as luzes têm cores diferentes e intensidades diferentes e coisas desse tipo. Também de acordo com a hora, as minhas luzes ou estão mais intensas ou menos intensas, ou o candeeiro só tem algumas das lâmpadas acesas, coisas desse tipo. E tenho também um modo de alerta vermelho, que é só uma brincadeira, em que eu carrego num botão. Aliás, comprei isto, que é um comando da IKEA, um comando Zigbee. Tem 4 botões associados e eles todos suportam carregar só um bocadinho, só uma vez, ou carregares e deixares o dedo no botão e ele reconhece a diferença, e com isto consigo ativar os vários cenários que eu tenho aqui para o escritório. Cada posição tem quantos? Ou seja, cada um desses 4 posições tem um toque, 2 toques e toque contínuo?
Portanto, na prática tens 12 modos nesse comando. Quanto é que isso custou? Aí não me lembro, mas não é caro. Não é caro 100 euros, não é caro 5 euros? Não, tipo... não, 5 não é. Não há nada lá a 5 euros, assim deste Pronto. tipo. Mas pai, menos de 20, de certeza. Menos de 20, ok. É um bom preço. Os da Sonoff, acho que é Sonoff, que eu comprei, depois confirmo. Custaram para aí 12 ou 13 e fazem 3 posições, basicamente. Eles têm coisas fixes lá no IKEA, curiosamente, e os preços não são maus. Eu tive, por exemplo, a comparar com os preços de sensores do supermercado, como é que se chama? O Lidl? Sim, tive a comparar preços do Lidl com outras marcas e não, as diferenças são de cêntimos. Não, como é que comparaste os preços do Lidl? É porque no Lidl há muito tempo que o Lidl não tem nada Zigbee mas ele tem no site. Ele tem no site, se souberes procurar no site tens, mas depois, quando queres comprar, não compras em lado nenhum porque no site não dá para comprar. Portanto, é só um catálogo e depois tens de estar à espera que aquilo esteja disponível em loja, que nunca sabes. Que é uma chatice do caraças. Exatamente. Mas pronto. E agora, eu queria só uma coisa para complementar aqui as minhas automações relativas às luzes, que é um sensores de presença. Ainda não sei o que é que vou usar. Há várias opções. A cara tem sensores. Já vi vídeos sobre sugerirem tags de NFC, mas eu não gosto de cenas NFC. Tags de NFC? Sim. Como é que se faz detecção de presença com tags de NFC? Pões a tag numa coisa qualquer que esteja contigo e pousas isso. Pronto, é a solução para isso. E outra solução é usar ESP Home com um ESP32 que consegue detectar Bluetooth e teres um relógio que transmite cenas Bluetooth e ele detecta a presença do teu relógio e pronto, tu estás ali. Qual é o problema? Eu tenho muitos relógios, eu quase nunca uso nenhum deles. E em casa definitivamente é das primeiras coisas que eu tiro quando chego a casa é o relógio. Mas portanto, eu ainda estou lá atrás, ou seja, não sei se tiveste qual foi o nível de investigação que fizeste nas tags NFC, mas eu estou exatamente com esse problema nesta altura. E as tags NFC existem, mas tu quando lá encostas a alguma coisa tem que ser alguma coisa que tenha a aplicação do Home Assistant instalada, que detecte e que faça qualquer tipo de interação. Portanto, tu não podes encostar, seja lá o que for, numa tag NFC. Tu tens que encostar algum equipamento que leia NFC e que tenha instalada a aplicação do Home Assistant ou alguma coisa que consiga comunicar com o Home Assistant. Portanto, a ideia era gira, mas não estou a ver como é que se faz detecção de presença com NFC, a não ser que faça uma coisa básica, chegas à secretária, pôs o telefone em cima da tag e então estás aí. Mas isso não é detecção de presença, caramba, isso é acionar ativamente uma automação, exatamente. Isso aí já é mais um botão do que qualquer outra coisa. Exatamente. Só que é um botão diferente. Mas há sensores de vários tipos depois, millimeter wave, infravermelhos, etc. Mas um sensor há uma diferença, agora explica-me tu, que já pelo visto já tiveste a fazer mais investigação do que eu. Há uma diferença entre detecção de presença e detecção de movimento? Nem. Força. Sou todo ouvidos. Há sensores como os de millimeter wave que são capazes, por exemplo, de detectar se tu estás quietinho. Ok? Há outros que não são capazes. E daí a diferença entre presença e movimento. Certo. E essencialmente é isso. Mas os de millimeter wave são relativamente novos, creio eu. Pelo menos é a ideia que eu tenho dos vídeos que eu tenho visto. Eu tenho duas coisas a dizer, que é, primeiro, adoro estas nossas conversas sobre o Home Assistant, porque depois o pessoal que é bastante mais entendido em Home Assistant do que nós, a seguir, não sei se fazem o mesmo contigo, olha, ouvi o podcast e eu adoro sempre o que vem a seguir ao é fixe. Portanto, eu às vezes nem tenho muita coisa para dizer, mas mando o assunto porque tenho duas... Primeiro é assim, alguém me vai explicar coisas que eu não sei tão bem, que é uma coisa porreira. E muitas vezes acontece é uma retroalimentação, ou seja, depois dá conteúdo para o episódio a seguir. E isso também é interessante. Agora, e neste caso é o que eu quero mesmo, eu quero que me deem ideias, porque eu não sei bem o que é de fazer aqui. Pronto. Eu não sei que sensores é que hei de escolher. Eu começava se calhar simples. Eu sei que para ti não é fácil começar simples, tu gostas sempre de complicar, mas eu olhava para os sensores de movimento
da Sonoff, são coisas que custam para aí 10 euros ou 11 na Mauser. Eu tenho alguns cá em casa e corre bem, portanto correm bastante bem. Tem aquilo que os Zigbee normalmente têm, que é aquelas pilhas que duram um ano inteiro. Acho que tenho um dos sensores, ainda não fui investigar, ou ele perdeu o sinal e eu tenho que lá ir reconfigurá-lo, ou perdeu a bateria, porque foi uma coisa que eu ainda não fiz e que quero fazer, que é alertas para nível de bateria, ou seja, quando o nível de bateria estiver muito baixo, vou querer fazer isso. Eu criei views já, ainda não criei alertas, mas já criei views para ver. Exatamente, eu também tenho, tudo. como é óbvio, exatamente. Agora a questão aqui é, eu quero não ter que estar a adicionar mais um device a essa view quando eu acrescento na rede. Portanto, eu quero uma coisa dinâmica, mas eu quero que ele vá fazer um template qualquer, que vá varrer e faça um loop à procura disso tudo. Como ainda, lá está, o ótimo é inimigo do bom muitas vezes, como ainda não consegui encontrar essa solução, a outra seria muito fácil. O que eu tenho nessa view é o número de baterias que eu tinha no dia em que fiz a view, porque não lhe voltei a tocar. Portanto, já adicionei mais equipamentos à minha rede, mas, como é óbvio, adicionas, fazes as automações, vês aquilo a funcionar e nem sempre me lembro aliás, não é sempre, nunca mais me lembrei da view das baterias, mas por isso é que tem que ser, ou seja, tem que ser uma coisa dinâmica, da mesma forma como tem que ser dinâmico o alerta de baterias. Ou então, se calhar eu estou só a fazer como tu, ou seja, estou só a complicar demais e aquilo que eu se calhar preciso é só de um alerta a dizer assim, há uma das baterias que está em baixo. E nessa altura eu se calhar vou a... Exatamente, não é? Ou seja, se calhar estou a ser demasiado exigente nos requisitos. Não sei, eu gosto da ideia inicial, atenção, gosto da ideia inicial porque é ainda mais preguiçosa do que essa. E já agora que temos o automation para sermos preguiçosos, let's go all the way. Concordo contigo, mas pronto. Mas olha, deixa-me então já, não sei se estás despachado dos teus assuntos. Estou despachadíssimo. Tenho aqui também uma citada para dizer, que tem que ver com uma das últimas coisas que eu comprei, que é, eu tenho 2 lâmpadas Zigbee, uma que está num sítio de difícil acesso cá em casa e que nunca teve interruptor, portanto, que é uma coisa que a mim me faz confusão, que é pôr lâmpadas Zigbee em sítios onde tenho interruptores, portanto, se eu desligo no interruptor, nunca vou conseguir. Portanto, lâmpada, agora, aquela não é questionável porque nunca teve interruptor, ela tinha primeiro um sensor de movimento daqueles à antiga, como, ou seja, tens aquele cogumelozinho ao lado, tens a lâmpada e ela funcionava assim. Houve um dia que o cogumelo variou e eu disse, está na hora de tirar fora o cogumelo, fazer uma ligação direta, comprar uma lâmpada Zigbee e fazer interações com outros sensores que eu tinha já à volta da lâmpada, portanto ela está a funcionar perfeitamente. Comprei recentemente, essa é branca, pronto, liga, desliga, está feito, não é preciso mais nada. Controlas a intensidade, mas não tem cores, não precisa de cores. Comprei agora uma lâmpada com cores que quer fazer um sistema de semáforo, não sei se já tinha falado aqui ou não, mas quero, ou seja, a intenção dessa lâmpada é eu ter, portanto eu neste momento tenho algumas coisas cá em casa que não estão automatizadas e que dificilmente vou conseguir automatizar, mas há coisas cá em casa que eu só faço ou que eu tento fazer quando tenho as minhas baterias a um determinado nível. E aquilo que eu faço atualmente é, pego no telefone, vou ver o nível da bateria e depois decido fazer ou não fazer determinadas coisas. O que eu quero é poder olhar para um sítio, ter uma espécie de um dashboard, mas é um dashboard que é uma lâmpada, em que basicamente eu quero uma coisa simples, que é vermelho, amarelo, verde, conforme eu tenho a bateria a valor. Como ainda eu estava a contar encontrar uma coisa que nós nunca falámos aqui com muita profundidade, que são os blueprints. Eu queria ver se conseguia encontrar um blueprint que me fizesse isso, ainda não consegui, e portanto a lâmpada continua aqui quieta e ainda não dá luz nenhuma, quer dizer, dá luz, não faz o que é esperado, porque ainda não encontrei o blueprint. Portanto deixo aqui já o pedido, malta que nos está a ouvir e que tenha um blueprint ou que me queira mandar um link ou outro. O que eu quero basicamente é, eu neste momento tenho no meu Home Assistant um dashboard que tem uma agulha, que faz amarelo, laranja, verde, como é que é? Não, vermelho, amarelo, verde, assim é que é. E o que eu quero é isso, mas numa lâmpada, ou seja, até imagina 50% eu quero que aquilo esteja vermelho, de 50 a 80 eu quero que isto esteja amarelo e de 80 a 100 eu quero que esteja verde, uma coisa deste género. Portanto, ainda não encontrei uma solução simples e que é ligeiramente diferente do que tu acabaste de escrever, só já aqui para atalhar algum discurso, que é
Uma coisa é tu carregares num botão e dizeres eu quero esta lâmpada com a cor X com a intensidade Y, isto é uma coisa. Agora, a lâmpada a constantemente mudar, ou seja, fazer uma iteração para ela estar constantemente a mudar de cor ou a atualizar a cor, é que é aquilo que eu ainda não tive paciência para investigar. Eu tenho isso com algumas das minhas automações. Ele muda de cor, ele muda de intensidade, apaga uns ou algumas lâmpadas do candeeiro e deixa outras ligadas e depois liga ao contrário. Sim, mas ou seja, mas é um estado único, ou seja, imagina, às 5 da tarde faz isto, às 6 da tarde faz aquilo. É uma coisa deste género, certo? O que tu tens. É uma coisa que a partir daquela hora faz certas alterações à luz. A partir daquela hora, ou seja, botão, na prática e aqui na realidade, o Home Assistant, o que ele faz é, àquela hora faz aquilo e mantém. Ou seja, não está constantemente a atualizar. Não, consegues fazer automações com ciclos em que tu estás a repetir coisas. Sim, mas não é isso que tu tens neste momento. Eu sei que tu consegues. Eu ainda não fui eu tenho isso para uma delas, que é uma automação só de brincar, sim. Já agora qual é que é o uso disso? É uma brincadeira só. Tá bem, mas neste caso por favor. É só para mostrar como se simular como se fosse um pirilampo de um carro de bombeiros. Ok. Portanto, liga, desliga, é isso? Não, muda a intensidade também, faz pescar, coisas desse tipo. Ok. Mas se calhar essa coisa servia-me perfeitamente. Não sei, tenho que ver. Já trocamos linhas de código a seguir. Mas olha, não tive tempo ainda, e deixa-me continuar, não tive tempo ainda para ver isso porque ando demasiado ocupado a corrigir problemas. Porque na prática aquilo que eu tenho é... voltei a ter um problema que já não tinha há muito tempo, que é, e acho que é uma coisa que tu também já tentaste resolver, não tentaste resolver, porque acho que não tiveste tempo, foi uma vez no Centro Linux, que é aquele problema que irrita bastante, que é a atualização do Snap do Nextcloud, rebenta com a Nextcloud. Era uma coisa que tinha acontecido 2 ou 3 vezes, foi isso um dos motivos que nos levou a deixar de usar o Snap da Nextcloud nas Nextcloud Boxes para a comunidade do Ubuntu de Portugal e para este podcast. Eu ainda tenho uma Nextcloud Box a funcionar e voltei a ter problemas no outro dia, portanto tive de voltar, não é uma coisa demasiado tecnicamente não é muito complicado, é fazer snap revert, felizmente, e esperares para aí 1 hora, porque ele deve estar a fazer uma série de coisas, e o Raspberry Pi onde aquilo corre não é o mais poderoso, mas não sei, faz-me confusão. Portanto, o que vai acontecer provavelmente é que também aquela Nextcloud Box há de ir ter com o criador não tarda, porque eu começo-me a fartar de ter que andar a fazer reverts e ter que estar... Depois tu não consegues logo ir lá, portanto reparas que ela está em baixo, depois só lá consegues ir no dia a seguir, depois... Tipicamente ainda não tive uma dor de cabeça muito grande pelo período em que essa Nextcloud esteve em baixo, mas no dia em que eu precisar mesmo e ela estiver em baixo, eu vou ficar muito transtornado. Portanto, fica só aqui uma nota, gosto muito da Nextcloud, adoro o projeto, adoro a ideia, estou cada vez mais farto do Snap da Nextcloud. Mas pronto. A juntar às minhas reclamações, e parecendo aqui um velho dos marretas, tenho um novo ódio de estimação. Só parecendo, claro. Até porque não tenho ninguém me enfiou nenhuma mão mas pronto. Tenho um novo ódio de estimação que é a Gold Energy, que é o meu, eu acho que nunca tinha dito isto, que é atualmente o meu fornecedor de energia. Curiosamente, acho que é o mesmo fornecedor de energia de uma das pessoas que esteve lá no Centro Linux durante o evento de Home Assistant. Pronto, eu não sei se ela disse bem ou mal, ou não sei qual foi a conversa, mas eu só tenho a dizer mal neste momento da Gold Energy. Foi muito gira no princípio, sim senhor, fiquei muito agradado com o início deste contrato. Nesta altura estou farto. Estou farto e acho que vou seguir os conselhos do ausente Miguel e uma coisa que já andava a adiar por uma questão também de preguiça, mas que acho que vou deixar de adiar, que é mudar o meu contrato, e uma vez que não há fidelizações deste tipo de fornecimento de serviços, pelo menos até à data, vou mudar para Copérnico, porque eu sou cooperante da Copérnico também e em princípio vou fazer a mudança para uma razão muito simples, eu fiz a mudança do meu contador e tive durante para aí 9 meses sem conseguir dar leituras de consumo
porque eles não sabiam que eu tinha um contador novo e quando eu ia ver a leitura, os meus números não batiam certos com os que eles tinham lá. E então andei 9 meses a pagar em estimativas só porque não conseguia dar leituras. Uma coisa que qualquer operador, qualquer outro fornecedor de serviços contacta a E-Redes, a E-Redes diz-lhe que mudou o meu contador e tudo acontece. Na Gold Energy demora 9 meses. O que é que eu reparei? No outro dia fiquei todo contente com a fatura dos meus consumos e das minhas afinações, das minhas gestões de horários para consumir coisas cá em casa. Reparei que nas últimas 2 faturas voltei a ter consumos estimados. E para quem não sabe, não sei se estás a par ou não, mas quando fazes produção para autoconsumo, trocam-te o contador para um contador que de 15 em 15 minutos reporta o teu consumo à E-Redes. O que acontece? O teu fornecedor de serviços só tem que contactar a E-Redes e sacar a leitura. Qualquer API faz isso, provavelmente eles têm uma API para fazer isso. Só têm que fazer isso e em tempo real eles têm que saber quanto é que eu consumo ou não consumo. A Gold Energy tem uma má relação qualquer, deve-se ter divorciado com a E-Redes e não deve querer muitas conversas com ele, não faço ideia. E então, apesar de eu ter um contador inteligente, eles continuam a fazer estimativas e depois são estimativas com valores que não fazem sentido nenhum. Portanto, provavelmente vamos ter novidades. A vantagem é que, ao contrário da Vodafone, que boas notícias para quem me ouve e quem sente as minhas dores, para o mês que vem vou finalmente acabar a minha filiação com a Vodafone, portanto, hei de ter novidades sobre o meu fornecimento de internet também, mas ainda antes disso provavelmente vou mudar de operador de energia. E é isto, não tenho mais nada para dizer para já, portanto se calhar saltamos aqui para as nossas notas rápidas. Sim. A primeira é que o Ubuntu 22.10 Kinetic Kudu vai chegar ao fim de vida no dia 20 de julho. Passou muito depressa. 9 meses já é uma gestação de uma criança. Sim, mas pronto. Já não te lembras? Foi o tempo que demoraste, mais ou menos. Sinto que foi muito rápido. Eu gostei muito, em particular da release. O nome é bonito, não é? O nome os olhos bonito. Também comem. Neste caso, o nome ajuda. O nome e todo o artwork desta versão é particularmente bonito. Concordo. A primeira semana de teste do Mantic Minotaur, que é a próxima release do Ubuntu, vai começar na próxima quinta-feira, dia 29. Portanto, quem quiser testar, há sempre essa oportunidade, obviamente, mas durante a semana de testes há uma campanha organizada de testes e é um dos períodos ideais para fazer testes. Portanto, já sabem, participem. Se calhar até podem, se forem ao evento da comunidade em Sintra, levem os vossos portáteis e criam lá umas VMs e testamos lá enquanto bebemos umas cervejolas. Parece-me uma atividade fixe. Não é mal pensado. Tens é que levar. Nem todos os computadores conseguem fazer isso. Infelizmente, há sempre malta que tem aqueles computadores mais limitados. Portanto, convém fazer a ressalva que podem ter problemas com isso. E outra nota interessante, pelo menos acho eu, é que está a decorrer uma conversa igualmente interessante no discurso do Ubuntu sobre o futuro das Loco. Pessoas da comunidade, pessoas da equipa de comunidade, temos estado a conversar sobre como é que nós vemos as comunidades locais, que é o que quer dizer local community, como é que nós vemos o futuro destas comunidades, das ferramentas que o Ubuntu disponibiliza para as comunidades, e tem estado a ser uma conversa interessante. Era fixe que também participasses, porque creio que traz coisas interessantes para dizer. Eu tenho já uma que me vem à cabeça e vou ser um bocado de má língua, mas tem que ver com os últimos acontecimentos, que é, o meu receio é, quando se remexe em qualquer coisa, a minha pergunta é logo uma, que é, se estão a tentar acabar também com os loucos. Não? É o contrário. Pronto, ainda bem. É porque... Ok, não me apetece falar agora sobre isso, mas sim, ok, eu não sou muito discorceiro, mas vou tentar dar lá uma saltada, porque sim, há algumas questões que me preocupam. Honestamente, e nós já chegámos a essa conclusão também, as locos existirem é porreiro, não condicionam o trabalho, nem condicionam o projeto.
Portanto, ou seja, na prática o que eu ia dizer é que as loucas são dispensáveis, aquilo que as pessoas fazem e aquilo que as pessoas fazem em comunidade vão continuar a fazê-lo, certamente. No dia em que se acabar com a Canonical ou o comitê de... Pronto, no dia em que se acabar com as loucos ou que se mudar o formato das loucos, não acredito que os encontros em Sintra mudem, por exemplo. Sim. Isto para dizer que nós felizmente ganhámos essa independência e não temos essa necessidade de ser ou não ser uma louco. Aliás, houve uma altura em que a nossa louco não era verificada e não foi por isso que nós fizemos mais ou menos coisas. Portanto, não precisamos de nada disso. Agora, era interessante então que se conseguisse, porque lá está, e falámos aqui, e tu tiveste também em Praga, na última Ubuntu Summit, e uma das coisas que eu estranhei foi da Louco Espanhola vi lá 0 pessoas, da Louco Itália vi 0 pessoas, da Louco França, que são super ativos sempre, 0 pessoas também. É estranho. De Portugal não tiveram 0 pessoas, porque estavas lá tu e estava lá eu. Mas alguma coisa tem que ser feita, certo? Ou então não, ou então é chegar-se à conclusão que é uma má ideia e vamos deixar de ter loucos e passamos a ter, como acontece numa série de outras comunidades, que é, somos apenas pessoas e por acaso moramos aqui ou moramos ali ou falamos a língua A ou a língua B. Mas pronto, são tudo abordagens que podem ser consideradas. Mas pronto, o que me parece e o que vejo quer das outras pessoas da comunidade, quer da equipa da comunidade, é que há um objetivo neste momento de reinventar as loco de uma forma que achemos todos útil e de dar ferramentas funcionais para que as loco possam realizar as suas atividades, porque neste momento o portal, principalmente o portal, é bastante mauzinho. É uma nódoa, sim, exatamente. As críticas que se fazem ao Launchpad são as mesmas, quer dizer, não é muito diferente uma coisa da outra, sim. Sim, com a diferença de que pelo menos no Launchpad houve algumas melhorias, não muito grandes, mas houve. Enquanto que o portal foi feito uma vez e depois nunca mais ninguém lhe tocou. Ok. E pronto, quanto notas é isto? Vamos à agenda? Vamos à agenda. Então olha, primeiro é que no próximo dia 25 de junho, exatamente, daqui a 5 dias, a partir das 15 horas vai decorrer na Largo Residências uma introdução, um workshop de introdução ao FreeCAD para impressão de 3D, uma sessão de primeiros passos, como parte da iniciativa Bairro em Festa, realizado pelo Biolab, que é um dos laboratórios associados ao ACLab, que é um makerspace organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Além disso, no dia 30 de junho há o Desktop Indaba, portanto não percam, será uma hora um bocadinho estranha, às 23h35. Costuma ser bem mais cedo, que era quando se é feito para os horários da Ásia, quer da Europa e América, costuma ser bem mais cedo que isto. Entre 15 e 21 de julho. Não tínhamos falado sobre isso, pois. Vai decorrer em Tessalónica, na Grécia, a Academy 2023, aliás, que é um evento híbrido. Portanto, podem ir a Tessalónica ou assistir online. Não percam. Em Bruxelas, entre 1 e 4 de setembro, aliás, decorre o Freedom Not Fear, que é um evento que nós já aqui falámos várias vezes, que eu já participei algumas. Tiveste depois. Sim, que é uma conferência anual auto-organizada, dedicada sobretudo à privacidade e direitos digitais, com gente de toda a Europa, e que no fim produz um relatório que vai apresentar ao Parlamento Europeu, e é uma forma dos eurodeputados terem interessados, terem feedback da comunidade de direitos digitais, que acho que é uma coisa importante. Se tiverem interesse, vão ao nosso site, temos lá links para tudo isso. De 7 a 9 de setembro vai decorrer a PyCon Portugal 2023 em Coimbra, na Coimbra Business School, exatamente. Já um bocadinho mais adiante e um bocadinho mais longe também, em Índia, em Cochin, vai decorrer de domingo dia 10 até dia 17 de setembro, a DebConf 23. A fantabulástica Festa de Software Livre vai decorrer
em datas coincidentes, mas já mais perto do fim. Dia 15 a 17 de setembro, em Aveiro, no campus da Universidade, em que a Ansol e várias comunidades de software livre, direitos digitais e afins vão realizar um mega evento dentro do qual cada uma destas comunidades vai realizar o seu próprio evento. Portanto, é um evento de chapéu que agrega todas estas comunidades num único espaço ao longo dos mesmos dias, facilitando aqui um intercâmbio e trocas de experiências bastante interessantes. Deixa-me fazer só um apelo em relação à festa de software livre, uma coisa que nós ainda não fizemos aqui também, que é pessoas que estejam a pensar em ir ou que tenham curiosidade em participar ou que estão a saber agora, se quiserem ajudar, seja nos próprios dias do evento ou seja nos dias antes, há muitas coisas ainda para fazer. Malta que se queira voluntariar para ajudar, podem mandar mensagem para nós, que a gente depois logo dá o seguimento. Mas pronto, é só para dizer que estamos numa fase em que temos que começar a angariar aqui ajuda, porque estas coisas fazem-se, e importa dizer que fazem-se grande parte das vezes por carolice e com a boa vontade de voluntários. Portanto, quanto mais voluntários existirem, menor é o esforço, porque é dividido por todos. Portanto, pessoas que queiram ajudar nas tarefas pré, durante ou pós, ou em todo, é uma questão de chegarem ao pé de nós, dizerem que estão disponíveis, e não importa se vocês não são especialistas em nada, porque isso também não é problema. Portanto, normalmente há sempre uma tarefa que encaixa nas competências ou naquilo que cada um sabe fazer ou se sente confortável para fazer. Já mais perto do fim do mês decorre o Bucon Latinoamérica 2023, que é de 28 a 29 de setembro, em Medellín, na Colômbia. Já foste alguma vez? Não, adorava ir. Eu gostava muito de ir este ano, pá. E eu gostava muito de ir este ano por muitas razões também. Infelizmente já não tenho dias de férias para usar, já estão todos planeados, já estão todos combinados, e mudar é muito difícil. Não tens conference days? Muito difícil. Não é? Diz? Eu estou a contar com ter uns conference days para isso, é não ter férias. Não sou eu que sugiro os meus conference days. Ok. Portanto, não tenho essa oportunidade. Mais adiante, já em novembro, de 7 a 8, é o Bucon Asia 2023, que vai ser em Sukarta, na Indonésia. E voltando à Europa, em Riga, na Letónia, entre 3 e 5 de novembro, decorre o Ubuntu Summit 2023. É verdade. Já tive a minha aprovação, portanto, já posso ir. Ok. Então temos de falar disso. Temos. Ok. Vamos então às notícias? Vamos às notícias. Eu vi uma coisa bué da fixe. O Kuji, que é um developer de apps para o Ubuntu Touch, e que costuma fazer umas outras coisas que nunca viram a luz do dia. Apresentou no seu canal. Não teve? Teve na Foz? Não? O Kuji nunca teve. Nunca conheci o Kuji. É um miúdo, não sei se filipino, se indonésio, e nunca tive essa oportunidade de eu conhecer. Mas ele apresentou no seu canal de YouTube um vídeo espetacular, com o seu mais recente conjunto de patches para o Ubuntu Touch. São patches que alteram o comportamento do Lomiri, e que eu acho que são todos para Focal, porque ele não quis ter o trabalho de fazer a mesma coisa duas vezes, e compreende-se. Mas acho que alguns destes patches já existiam no tempo do Xenial. Ele chama este conjunto de patches o Lomiri Plus, que basicamente é um Lomiri com esteroides, e estes patches, o que é que eles fazem? Adicionam algumas customizações. Por exemplo, no ecrã de entrada podemos ter personalização de cores de tudo que está no ecrã, ter um wallpaper diferente daquele que temos quando entramos dentro do sistema, e várias coisas dessas. Além disso, podemos alterar o logotipo no launcher, que é a barra que nós temos do lado esquerdo. No Lomiri chama-se Launcher. Podes ter o logo do Ubuntu, do Lomiri, ou um próprio que tu carregues, metes lá a tua cara se quiseres. No painel superior podes dizer se ele é transparente, se é mais opaco, menos opaco, se alguns indicadores são visíveis, se nunca são visíveis. Na App Drawer, que é o menu com as apps todas que tu puxas quando
onde faz o swipe da esquerda para a direita, ele pode inverter a posição do campo de search, que normalmente fica no topo, mas aqui pode ficar no fundo, o que é bem mais cómodo para começares a fazer uma search. Carregas logo lá em baixo, porque tens lá, tipicamente tens os dedos mais perto do fundo do ecrã. Além disso, quando estás a ver vídeos em 3D, vídeos em full screen, e não tens ativado o modo de rotação, às vezes é difícil e voltares lá ao indicador e ativar uma rotação, e depois ele faz a rotação ao contrário do que tu querias e não sei o que mais. Sim. Isto acontece com todos os sistemas operativos. E o que ele fez foi criar, quando tu pões o vídeo full screen, ele mete lá um botãozinho num cantinho, e tu podes carregar nesse botão e ele faz a rotação automaticamente. Pronto. E carregas às vezes, ele faz a rotação, vai da prática. Há um novo botão que controla a suspensão de execução das aplicações no Ubuntu Touch. Sempre que uma aplicação não está visível, ela dá suspensa. Só que isso pode ter impactos. Por exemplo, se ela estiver a tocar música ou a tocar um vídeo, a aplicação deixa de fazer isso, a não ser que a aplicação tenha sido feita de forma correta e tenha logo essa opção. Mas vocês podem, com este botão, prevenir que a suspensão seja feita. Uma espécie de cafeína. Ou retomar. Diz? Uma espécie de cafeína. Não conheço isso. Uma coisa para trancar a proteção de ecrã no computador, quando estás a fazer apresentações ou quando estás... Ok. Mas pronto, deixa, okay. Não é? Não parece ser exatamente a mesma coisa. Aqui só a aplicação é que, em vez de parar, continua a funcionar, mas em background. Ok. Claro que consome mais bateria. Sim. Há um ecrã de configuração que permite ajustar muitos elementos do próprio Lomiri. Por exemplo, lidar com ecrãs com cantos arredondados. Alguns, não sei se já reparaste, por exemplo, quer no Fairphone, quer no Vola, os cantos do ecrã são arredondados. Se fores ver os BQ, eles são retangulares. Portanto, são perfeitamente retangulares. E isto cria alguns... oculta, por exemplo, no caso do Vola, oculta o campo do minuto. Ok. Do relógio. E outra coisa é os notches das câmaras. Também o Lomiri por omissão não consegue lidar com isso. E é um ecrã de configuração que estes patches têm, que permitem ajustares o teu Lomiri a todas essas coisas. Os indicadores afastam-se do notch, afastam-se das bordas dos ecrãs para poderem mostrar todos o indicador completo e não ficar parte escondida. Isto é bastante fixe. Sim. Além disso, há um swipe que nós podemos fazer diferente. Quando tu fazes o swipe do topo para o fundo, tu expandes o que os indicadores te estão a mostrar e dão-te várias opções de configuração. Podem desativar e desativar, por exemplo, a lanterna, mudar a rede do Wi-Fi, os dados, a rede do produto que estás a utilizar, desligar e desligar o Bluetooth e tudo isso. E neste caso, este patch que ele faz é, após teres feito isso, se tu fizeres um swipe do fundo para cima, aparece um conjunto de botões adicionais que funcionam como atalhos para algumas destas coisas e que aumentam ainda mais a rapidez que tens de chegar a cada uma destas configurações. E é super cómodo. Acho que é uma excelente ideia. Além disso, há ainda a opção de configurar aquele círculo que aparece no ecrã de bloqueio, aquele que normalmente diz que mandaste X mensagens ou coisas assim de género. Lembras-te bem disso, não é? Sim, perfeitamente. Com este patch tu consegues, por exemplo, mostrar um relógio com faces diferentes ou com números ou com ponteiros ou também passasse um cronómetro, um temporizador, um media player, tudo isto de formas bastante úteis de aproveitar aquele ecrã de bloqueio. Além disso, tem outra coisa fixe que é wallpapers com animações. Wallpapers com animações. Há coisas a mexer no teu wallpaper. É bué de giro.
Está bem. Aquilo deve comer bué da CPU, mas é bué da giro. Se já existe, sim. Yeah. Isso já existe noutros telefones. Sim. Ok. Mas é bué da giro. Epá, e quanto a nos disseste, melhor ficarmos por aqui. Ainda tínhamos mais aqui uma lista de algumas, mas já estamos aqui a chegar ao fim Deixamos para a semana, do nosso talvez tempo. seja. Exatamente. Pronto, resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carruto, pelo Miquel e é editado pelo Xande Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Até para a semana.